Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai ficar aqui, a gente vai fazer uma leitura de Gênesis, né? E a gente quer, o que eu quero falar aqui, né? Eu quero tentar trazer um pouco do entendimento desse livro da Bíblia, né? Que é o primeiro livro da Bíblia, do Antigo Testamento, que é também o livro que os judeus utilizam, né? É a Torá, né? O Pentateuco, que são os 5 primeiros livros e que são a base de tudo, né? Eu não quero colocar religião aqui, tá? Não é trazendo religião a leitura bíblica, mas eu não sei se vocês conseguem entender isso, mas para mim a Bíblia não é religião, pessoal. Pelo contrário, a Bíblia é história para mim e é verdade. É literal, né? Em muitas coisas, na verdade em tudo, né? Porque se a gente crê que o mundo espiritual ele é real, então tudo que está ali, mesmo que, vamos dizer assim, sentido figurado, né, no português que a gente fala, né? É sentido figurado porque, enfim, isso não existe, aquilo não existe. Bom, se você não crê na Bíblia, né, não crê no mundo espiritual, então tudo isso para você é uma história, né? Então não há sentido para você estar aqui, tá? Mas se você crê na Bíblia como um livro histórico e tem vontade de ouvir, quer ouvir mais um pouquinho, pode ficar aí tranquilo, tá? Até porque, pessoal, a gente busca Deus com o nosso coração, com o nosso entendimento. Então, se uma pessoa cai nesse canal aqui e não está buscando a Deus, né, então não tem sentido a gente continuar, né, você continuar. Porque a minha busca sempre aconteceu desde criança, enfim. Vamos lá. Só querendo dizer, não vou me prolongar nesses assuntos, mas não é religião, tá, pessoal? Então, a gente vai fazer uma leitura aqui sobre Gênesis e essa leitura eu quero passar para vocês um pouco do que eu aprendi, né? Vamos lá. No princípio criou Deus o céu e a terra. Bereshit, né? Que é o nome do livro, né? Que é a primeira palavra no princípio, que a gente fala Gênesis, né? O início. Em hebraico, Bereshit, no princípio criou Deus o céu e a terra. Pessoal, o céu, se a gente for analisar o que é o céu, né? E a terra, né? A terra que a gente pisa, o céu, vamos dizer assim, o ar, né? O ar. E a terra era sem forma e vazia. A terra era sem forma e vazia. Como assim sem forma, né? Mesma coisa, disforme, ou seja, enfim, vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. Tem um abismo e tem uma face do abismo aí, ao qual se podia enxergar o abismo. E o Espírito e o Ruach, né, do Eterno se movia sobre a face das águas. Então, aí já tinha céu, o ar, a terra e as águas, né? E o Eterno fala que ele é glória, que ele é fogo consumidor, né? Que ele é fogo, né? Então aí a gente já vê, vamos dizer assim, os elementos, né? Os 4 elementos, a gente chama de 4 elementos, né? Mas o que foi criado, o céu, a terra, né? E a água já estava presente. A água, né? E o Eterno, que a Bíblia vai falar depois, que é o fogo consumidor, que é o fogo, que ele é a glória, é uma emanação de luz muito forte, né? Então, enfim, não estou reduzindo, gente, o Eterno a
ao fogo, né? O Eterno, na verdade, ele é tudo, né? Ele fala que ele não divide a glória com ninguém, né? Então, vamos lá. Continuando. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. Ou seja, haja luz e houve luz, e fez a separação. Correto? Vamos lá. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã o dia primeiro. Então o dia primeiro só foi tarde e manhã. Não foi manhã e tarde, foi tarde e manhã. Há um segredo aí, né? Na verdade, em tudo isso que a gente já leu, em tudo, nesses 5 primeiros versículos que a gente leu, até foi tarde, amanhã o dia primeiro, há muita sabedoria, há muitos segredos que o Eterno vai revelando aos poucos, pessoal. É uma coisa maravilhosa. É uma coisa maravilhosa, né? De quando a gente vai compreendendo certas coisas. E algumas coisas a gente tem que compartilhar, né? Aliás, o Eterno, quando ele fala ao seu povo, ele não deixa nada escondido, ele revela ao seu povo. A Bíblia é isso, né? A própria revelação do Eterno, da palavra do Eterno para o seu povo, para que o povo entenda que há um padrão, né? Um padrão santo, perfeito, né? Que nós devemos buscar para que a gente seja abençoado, para que a gente viva bem, para que a gente cresça e alcance níveis de sabedoria cada vez maiores, né? O Mashiach, ele é o nosso irmão mais velho, ele é o primogênito, unigênito do Pai, né? E a qual foi dada, né, todo o poder no céu e da terra, inclusive o poder de perdoar pecados. E a gente vai falar mais sobre esse assunto. Hoje eu tive estudando com um rabino sobre estudiosos rabinos, até ortodoxos, né, que não creem em Jesus, mas eles fizeram estudos e passaram a entender que Cristo, né, que o Mashiach Nazareno, lá de Nazaré, aquele ao qual surgiu o cristianismo, e a gente sabe toda a história, que se entregou na cruz, morreu, ressuscitou o terceiro dia. Ele há estudos rabínicos antigos até falando disso, né, que ele é um anjo do Eterno, aquele que está diante da face do Eterno, né, aquele que reluz o Eterno. E a gente vai entender isso um pouquinho mais para frente, que eu quero falar, tá? E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. Então, houve uma expansão no meio das águas, correto? Havia o céu lá em cima, e houve uma expansão das águas, certo? Abriu-se um buraco nas águas. Então tinha terra, tinha água, e o céu já está lá em cima, tá? Então abriu-se um buraco nas águas e houve uma expansão. Então ficou um vazio não, vamos dizer assim, um espaço, né, de ar entre águas e águas. Então existem as águas de cima e as águas de baixo, correto, pessoal? Então nessa expansão Deus, vamos lá, e fez Deus a expansão e fez separação entre águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão, e assim foi. E chamou Deus a expansão céus. Olha só, pessoal. Céus, a expansão foi chamada de céus, e foi a tarde e a manhã o dia segundo. Correto? Então, pessoal, há águas embaixo,
e há águas em cima, e no meio a expansão. E essa expansão foi chamada céus. Vamos lá, vamos seguindo. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. Então, pessoal, apareceu a terra, que é a porção seca, uma porção seca, e apareceu as águas. Correto, pessoal? Então, há águas e há porção seca, as terras, né? Então, as águas de baixo, que estavam, né, a parte abaixo da expansão, foram chamados de águas e apareceu a expansão seca. Ou seja, onde a gente se encontra hoje, pessoal, onde é o mundo hoje, é na terra, né? A gente está sobre a terra e os mares, né, são as águas. E as águas de cima, tem águas acima, pessoal. Então há águas acima de nós. Como a Bíblia, as Bíblias antigas falam que há um domo cobrindo toda a terra, né? Envolvendo a terra, fazendo essa separação das águas de cima e as águas de baixo. Por isso, pessoal, que a teoria do domo, né? Que na verdade ela é comprovada biblicamente, depois a gente vai ver isso, fala de terras acima. Quando houve o dilúvio, né? Porque todo mundo sabe que o dilúvio é bíblico e é também científico, pessoal. Águas caíram dos céus, janelas foram abertas nos céus, com portas e embaixo da terra, e inundaram a terra inteira, né? E aí surgiram lá os materiais, os povos, né, que morreram no dilúvio, e os muitos animais, toda a fauna, ela foi se decompondo, ela foi por ordem de densidade, né, se acomodando nos espaços, uns mais acima, outros mais abaixo. Correto, pessoal? E aí surgiu aquela parede, né, onde a gente identificam os estratos, né, e as eras geológicas, que ali a ciência traz como se cada era geológica daquela demorasse milhões de anos, né? Que foram milhões de anos de uma era para outra. Tanto é que os seres, os organismos vivos, né, que os mais densos, ou seja, que estão nas camadas mais inferiores, eles são menos desenvolvidos. Mas na verdade, pessoal, já foi comprovado que há seres, né, que estão na camada mais baixa que até hoje existem. Certo, pessoal? São seres aquáticos aí, enfim. Eu não vou entrar nesse mérito agora, porque depois você pode pesquisar aí e buscar. Adalto Lourenço, esqueci agora o nome do outro. Esqueci. É o que estuda sobre o design inteligente no Brasil, né? Quase que eu lembro o nome dele agora, não lembro aí. Então, há estudos científicos a respeito disso, né, das eras geológicas que foram marcadas, né, naquela parede de estratos, né? Enfim. E fala que a ciência, entre aspas, né, fala que milhares de anos, milhões de anos de uma era para outra, mas a ciência de verdade, a ciência que, utilizando o carbono 14, né, identifica sim aquelas eras ali de uma para outra, em questão de minutos, de horas, de dias, né, de uma para outra, que foi quando a lama ia baixando e os animais iam sendo soterrados, né,
automaticamente, porque, pessoal, até para um animal ser fossilizado numa rocha, eu procurei como é que acontece a fossilização, porque muitos acreditam que a fossilização ela acontece facilmente. Não, pessoal. Fossilização é algo é raro de acontecer, até porque tem que ser um soterramento muito rápido, uma morte muito rápida. Então, só o dilúvio explica a quantidade de fósseis encontrados, né, nas rochas que foram, né, fossilizados, correto? Então vamos lá, pessoal. Então, o que eu estava falando? A Terra jovem, eu considero que a Terra é jovem, tendo por base a Bíblia, tendo por base a ciência, tendo por base a teoria do design inteligente, que comprovadamente, através do carbono 14 e vários estudiosos, vários estudos a respeito disso, falam que a Terra é jovem, que a Terra tem no máximo 10 mil anos. Tá? Muitos falam até menos disso. A Bíblia fala que ainda vai completar 7 mil anos ainda. A gente ainda vai entrar. Na verdade, o calendário judaico, a gente está no ano 5.800 e, se não me engano, 73. Inclusive, hoje, a gente está no Ano Novo Judaico, né? Ano Novo Judaico, que é... Deixa eu pesquisar aqui rapidamente. Ano Novo Judaico em 2023. Rosh Hashanah, que celebrar o início do ano 5.784, certo? Então hoje a gente celebra o ano 5.784 do calendário judaico. Então é isso que o mundo tem, tá, pessoal? É isso que o mundo tem, é isso que eu creio, que eu acredito literalmente, pessoal, não de forma, vamos dizer assim, as pessoas dizem, né? Não, mas isso é uma figura de linguagem, isso foi a figura que até não fez para o povo entender. Não, eu não creio assim, eu creio literal. Então vamos lá, continuando. Chamou Deus a poção seca a terra, juntamente das águas chamou mares, e disse Deus: produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera, que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra, e assim foi. A gente vai ficar com os comentários até o versículo 10, tá? Porque só pra gente falar sobre esses 10 versículos, pessoal, vários dias seriam necessários para a gente destrinchar, debulhar, compreender, mastigar, pensar, debater, falar. Seriam necessários aí muitos anos falando só sobre essa parte. Mas o que eu quero de início, né? A gente já está com 18 minutos aí, falar para vocês. Quero colocar no canal, começar a colocar no canal essas coisas. Eu falo bastante, muitas vezes eu faço uma volta quando estou falando, né? Mas, pessoal, esse é o meu jeito. Eu já tentei fugir disso, já tô entrando em outro assunto, né? Já tentei, mas eu vou falar, eu vou explicar da forma que eu sei, que eu puder, tá? Porque muitas vezes, se eu ficar pensando muito, eu não faço. Então, há anos esses estudos são estudos de uma vida, né? De buscar entendimento, de buscar os porquês, de buscar... Se você me pergunta assim, Fernando, mas tu acredita literalmente? Tu já acredita? Não acreditava literalmente. Eu sou formado em geografia, estudei normalmente. Sou professor, atuei como professor de geografia. Mas eu estudei, eu procurei saber, né, pelos meios tradicionais, sim, porque há estudos científicos sérios que falam que a Terra é jovem. Estudos científicos tradicionais. Agora, não se fala isso nas escolas, né? O porquê eu não sei, ou sei. Né? Porque a verdade ela foi ocultada, na verdade. Ela é a todo momento
A, a, a gente vai falar sobre esses assuntos depois, dos porquês que a verdade ela foi ocultada, né? Na verdade, ela está sendo aberta agora nesses últimos tempos para que todos tenham acesso, né? Há essa janela aí de, de, de derramamento, de unção, de uma bênção do Eterno para que as pessoas compreendam. Então, aqueles que vão compreendendo, né, têm a missão de falando e explicando para o restante da população, o restante do povo, que até para a gente vai ajudando uns aos outros, né? Porque ninguém anda só, pessoal. Quem consegue, é necessário que a gente seja um povo só, clamando ao único Criador dos céus e da terra, né? Clamando a sua volta para que toda a natureza seja restaurada, para que a Machia venha reinar, né? Porque o reino dele é de justiça, o reino dele é de perfeição, de santidade, é um reino justo, né? A gente tem enfrentado no mundo aí só injustiças, né, pessoal? Só guerras, rumores de guerras, coisas ruins que o homem tem feito, né? Em nome da ganância, em nome do desconhecimento, né? Desse afastamento do Eterno, né? Do não conhecer o Eterno. E aí, o homem quer andar só no seu mundo, né? Aquilo que foi dado ao homem, né? O reino do homem. E aí, quando o Eterno quer se aproximar do homem, né? Do seu povo, né? Dos seres humanos, para salvar, para trazer o reino justo, o homem que está no controle, ele quer afastar esse conhecimento do povo. Então é isso. Esse é mais ou menos resumindo o porquê da gente enfrentar dificuldades em compreender e saber essas verdades que não são contadas nas escolas, tá, pessoal? Então vamos lá, a gente vai aprofundar mais sobre esse assunto em outro momento, mas nesse momento eu quero falar. Pessoal, vocês já viram, eu tô não sei se eu deixo para outro momento essa revelação. Eu tô pensando aqui se eu deixo para um momento onde eu vou tentar, mas se eu deixar para outro momento, eu tenho que planejar direitinho, trazer os slides, mastigar para vocês assim, só engolirem. Mas eu acredito que todos que estão aí também têm capacidade de compreender, né, de acessar os seus conhecimentos aí, coisas que você já, quando foi numa igreja, ouviu, quando abriu uma pregação no YouTube você ouviu, você vai lembrar de certas coisas. Porque se eu for estar trazendo aqui todos os capítulos, versículos, eu tenho que preparar um material, eu tenho que gastar muito tempo e isso para mim é um prazer, certo? Mas assim, amanhã já tem outro assunto, já é outra coisa. Então o que a gente tem hoje para passar, tá passando, tá, as coisas estão acontecendo muito rápido. Então se a gente for ficar parando, né, eu vou fazer o seguinte, deixa para que outro canal aí apresente com os slides bonitinho, e deixa esse aqui para quem gosta de ouvir, né? Para quem gosta de ter o YouTube Premium aí, coloca no fone de ouvido, tá? Coloca o celular no bolso e vai ouvindo. É como se fosse uma conversa aqui, tá? Eu gosto nesse sentido. Eu até investi aqui em microfones, em melhorar o áudio aqui para vocês, para justamente deixar o áudio a melhor qualidade possível, né? Não vídeo, não precisa de vídeo assim, nem vídeo para a gente entender certas coisas. Eu já estou me alongando demais, a gente já está aqui com 24 minutos, tá passando muito rápido, parece que eu estou enrolando para falar para vocês. É porque, pessoal, é um tesouro tão maravilhoso, é um entendimento tão maravilhoso que eu tive quando eu estava ouvindo esse rabino, e eu já tinha pensado nisso, mas hoje me veio assim um pensamento maravilhoso
a respeito do Mashiach, né? Que olha só, o Mashiach, o nome do Eterno está no nome do Mashiach. E o nome da cidade santa contém o nome do Eterno, o nome do Mashiach e o nome da cidade. Certo, pessoal? Então, depois você pesquisa aí o nome do Eterno, é um nome sagrado, é o tetragrama. Não pronuncie de forma sem necessidade, porque é um nome santo, tá? Pronuncie quando você, né, nas suas orações, né, mentalmente, e quando você estiver em apuros, né, você pode clamar pelo nome do Eterno, pelo nome do Mashiach, falar em nome do Mashiach, que o Eterno vai te escutar, mas, né, é preciso que a gente tenha esse cuidado, essa responsabilidade em tocar no nome do Eterno, porque é um nome santo. E todas as vezes ele ouve, pessoal. Então, pessoal, olha só. O Espírito do Eterno Ruach se movia sobre a face das águas. Então, o Eterno, ele é Espírito, pessoal. O Eterno, ele é Espírito. O Eterno, tudo ele fez, ele é. Ninguém o criou. Ele é, simplesmente. Então, se isso está longe do seu entendimento, não perca muito tempo tentando entender o surgimento, porque não se pode falar de surgimento do Eterno. Ele simplesmente é. Não quero nem falar simplesmente, porque é uma coisa tão grandiosa, e qualquer adjetivo que eu utilize para o Eterno é pecado, porque eu estou tentando colocá-lo, mas você está entendendo o que eu estou falando? Mas há algo que a face das águas espelhou, pessoal. O Espírito do Eterno. É como se as águas fossem uma criação, né? Que na verdade ela já estava lá, não aparece se ele foi formado. Ó. Na verdade, a terra era sem forma e vazia. Deus criou os céus e a terra. E a terra era sem forma vazia, e o Espírito do Eterno se movia sobre a face das águas. Não tem assim, seja feita água. Não tem. Você já viu? Não tem. É o que existia. No princípio criou Deus os céus e a terra. Deus criou o céu e a terra. E o Espírito Ruach, que ele é Espírito, ele se movia sobre a face das águas. Então a água, ela espelhava a glória do Eterno. Se ela espelhava a glória do Eterno, é como o Mashiach fala: ninguém viu ao Pai senão o Filho. Aí quando a pessoa diz assim, ó, quando você vê a mim, você vê o Pai. Quando um dos apóstolos fala com Cristo lá, com Mashiach, lá, e diz: Senhor, mostra-nos o Pai. Diz: como assim? Você está andando comigo e você não sabe ainda disso? Quem vê a mim, vê o Pai. Ou seja, pessoal, Cristo, ele espelha a glória do Eterno. Vocês estão entendendo agora o que eu estou querendo falar, pessoal? Águas, pessoal, elas lavam. Águas, elas curam. A água está em todos os lugares, praticamente. No nosso planeta se diz que há 70% de água. Mas a água, ela está no ar. A água, ela, como em forma de vapor, né? A água está nos mares, nos oceanos, né? Dentro da água tem o ar, né? Que é o oxigênio. Certo, pessoal? A água tem uma molécula.
E a água de cima, elas são níveis mais altos de espiritualidade. E as águas de baixo, níveis mais baixos. Então, o Mashiach diz assim, para João Batista: é necessário que você faça isso. Ele diz: eu que preciso ser batizado por ti e tu vem a mim. Ele diz: é necessário que isso seja feito. Então ele coloca ele nas águas e ele surge das águas. Pessoal, vocês estão entendendo o que eu estou querendo falar? Eu preciso falar com todas as letras? Ou o Eterno está tocando em vocês? Vocês estão sentindo esse entendimento, pessoal? As águas, pessoal, de uma cachoeira, quando ela está caindo, ela faz barulho de água. Quando o mar, você já viu o barulho do mar numa concha? No mar, né? De frente para o mar, como é o barulho do mar? Você sabe que a partícula, a sílaba chá, no hebraico, significa salvação, pessoal. Misericórdia, salvação. A salvação, quando ele vem, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Dele vem a salvação. Como assim a salvação? A expiação pelos pecados. Ele se entregou, ele cumpriu. Porque a ele, pessoal, se você for prestar atenção, o Espírito Eterno se movia sobre a face das águas e Deus disse: haja luz e houve luz. É como se o Eterno estivesse olhando para a face das águas e disse: haja luz. Será que ele falou para a água? E houve luz. E houve a expansão no meio das águas. E águas de cima, águas de baixo. Água em todos os lugares. Águas dentro do ser humano tem água, 90% de água. Não sei se é essa porcentagem correta, mas é uma grande porcentagem de água o ser humano tem. Tudo contém água, pessoal. Na terra, debaixo da terra tem água. Você já viu uma terra seca sem água? Uma terra seca, ela não dá nada. Mas quando a terra ela é rica, ela tem água, tem sais minerais, tem água. E aí a semente que é colocada na terra, que apodrece na terra, ela consegue, através da água, da fluidez da água, trazer vida àquela semente que vai brotar para o ar, para a terra, e sempre vai buscar o que, pessoal? A água. Então, pessoal, ele diz assim, tudo foi feito através do Mashiach. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, pessoal? Pessoal, é como se o Eterno está sempre trazendo na sua palavra, na Bíblia, os 4 elementos: terra, ar, água e o fogo. A gente tem que estar atento aos sinais para compreender e entender a natureza de cada coisa, pessoal. Depois a gente vai falar sobre as características de cada elemento, porque tem pessoas que têm características de todos os elementos, mas assim, algumas pessoas se diferenciam porque alguns elementos se destacam mais do que outros, Tem alguém que é mais, vamos dizer assim, mais tranquilo, outro é mais pensador, outro é mais calado, outro é mais empolgado, outro tem uma tendência a se divertir mais, a sorrir mais, enfim, outros menos. Então, assim, a característica dessas pessoas, elas estão ligadas também à quantidade dos elementos,
ao número de elementos assim que compõem aquela pessoa. A gente vai falar mais sobre isso. Pessoal, só sobre esses 10 versículos que a gente trouxe aqui, tem muito mais coisa para falar, muito mais coisa. Mas como a gente já fez aqui 35 minutos, eu vou ficar por aqui. E se vocês gostarem, façam comentários aí. A gente vai ser um pouco mais direto na próxima. Se alguém gostou também e quiser podcasts, eu acho que eu funciono melhor quando tem outras pessoas conversando, e aí a gente vai respondendo perguntas mais objetivas. A gente pode fazer também uma live e falar sobre esses assuntos, tá bom? Então valeu, pessoal, até o próximo vídeo. Então não se esqueça de dar um curtir, se inscrever e dar um like. E se quiser ajudar a gente aqui, tá? Mande uma mensagem aí para o e-mail. Eu te passo aí o Pix, porque pessoal, são anos buscando melhorar os equipamentos aqui para fazer isso, tá? Então valeu, até a próxima.